Senhor dos Anéis e Castlevania Symphony of the Night tem muita coisa em comum e a gente preparou uma listazinha aqui de várias coisas, várias referências que eles usaram, principalmente em descrição de item, né? Nomes de personagens. Você vai ver que tem muita coisa a ver com o Senhor dos Anéis. Castlevania Symphony of the Night é um dos grandes clássicos do PlayStation 1. É o meu jogo favorito. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já dei replay nesse jogo. E não consigo enjoar, cara, de tão bom que ele é. E uma das relações que ele faz ali com vários itens é com relação ao Senhor dos Anéis. Não tanto assim com o Senhor dos Anéis, mas Senhor dos Anéis chama mais atenção, né? Então a gente bota no título aqui Senhor dos Anéis, né? Não tanto com o Senhor dos Anéis, mas mais precisamente com Silmarillion. Esse daqui que é a verdadeira Bíblia da Terra-média, né? Essa história aqui, Silmarillion, ela conta desde os mitos, né? Os mitos, a criação da Terra-média, os deuses, né? E tal, os deuses antigos, como eles foram criados, né? As histórias antigas da Terra-média. Tem muita história legal, é uma coletânea, na verdade, né, de várias histórias, né, vários contos ali em relação à Terra-média, né, bem massa mesmo ali. Inclusive, tem um link aí, é o primeiro link aí da descrição, para você comprar uma versão do Silmarillion lá da Amazon, que essa daqui é antiga, né, essa daqui é o Silmarillion antigo, da capa antiga, né. A versão que tem lá na Amazon, para você comprar aí no link dos nossos afiliados aqui do azileitorafiliados.com.br. Dá uma olhada lá porque tem o Silmarillion capa dura, atualizada, bonitão, cara. A versão bonitaça ali do Silmarillion. E se você comprar através do link, você acaba ajudando o Azileitor também. Então vai lá, menino, vai lá, compra lá, compra lá. Vá trabalhar, seu vagabundo! Glandring, essa espada foi forjada pelos elfos de Gondolin, a cidade oculta, né? Lá a cidade que ficava escondida lá entre as montanhas. Depois da queda dessa cidade, né, na história lá do Silmarillion, a espada se perdeu, né? E ela só foi ser encontrada lá no Hobbit, né? Sabe aquela parte que eles ficam escavando, né, umas cavernazinhas lá e encontram duas espadas, né? O Gandalf, ele encontra as duas espadas, né? Uma delas é a Glandring, aquela espadazona bonitona, né, e tudo. Inclusive, na descrição, no Castlevania, tem uma espada forjada pelos elfos. Orcrist, a espada matadora de orques, também ela foi encontrada junto nessa caverna. Ela é aquela espada toda curvada, né, e tudo, tem um cabozinho curvado, né, e até o Thorin, né, no Hobbit, ele usa essa espada, né, na Batalha dos Cinco Exércitos, né, que ela tem uma foto dele, né, segurando a espada, né, toda bonitona e tudo. Ela também tem no Symphony of the Night e também tem a descrição, uma espada forjada pelos elfos. Fist of Tulkas, o punho de Tulkas, né, tem na descrição do item uma arma usada por Tulkas, né? E quem é que era Tulkas? Tulkas é um Valar, que é uma raça, né, de seres poderosos lá da Terra-média, e ele era um cara que era meio que porradeiro, né? Ele era como se ele fosse o Bruce Lee da Terra-média, né? Ele sempre gostava ali de lutas em contato físico, né? Luta na porrada mesmo. E ele era um dos inimigos principais do Morgoth, que era o Melkor, né? O Melkor é como se fosse uma versão do Lúcifer, né? Da Terra-média. Chrysaegrin, a famosa Chrysaegrin, né? A espada que, quando você pega no Castlevania Symphony of the Night, fica tudo mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. A espada mais famosa de todas do Symphony of the Night, né? Ela também é uma referência a Senhor dos Anéis, né? Ao Silmarillion, porque Chrysaegrin é uma parte de uma das montanhas que escondia a cidade de Gondolin, né? A cidade dos elfos, né? A cidade oculta dos elfos. Inclusive, em outras traduções, né, do Symphony of the Night, se eu não me engano, para o japonês, a Chrysaegrin, ela se chama Valmanwë. E Valmanwë, ele é um dos deuses, né, da Terra-média, né? Ele é um Valar, um dos Valars mais poderosos de todos. Os Valar, eles eram como se fossem os deuses da mitologia grega, né? Eles eram como se fossem
Zeus, né, Apolo, Poseidon, né, e tudo. Então eles eram seres altamente poderosos da Terra-média. E Val-Manwë, ele era o rei dos Valas, ele era como se fosse o Zeus, né, da Terra-média e tudo. E Crys Aegrin também é o lar das águias do Senhor dos Anéis, né, famosas águias do Senhor dos Anéis que sempre salvam o dia. A Icebrand, ela é uma espada que tem os poderes de gelo. E a referência que ela tem a Silmarillion é porque na descrição ela tem a espada de gelo de Min. E Min, ele é um anão até menor ainda do que o anão do que a gente vê lá no Senhor dos Anéis, né? Ele era até mais baixinho ainda. E ele viveu na primeira era da Terra-média. A espada de Mablung. Mablung, ele era um capitão da cidade de Doriath, né? Do reino de Doriath. E Mablung, ele também era chamado de Mão Pesada. Bicho era porradeiro mesmo, viu? Mormeghil, que é a tradução do nome Sindari, é chamada de Espada Negra. Essa espada, ela acumulou tanta maldade, tanta coisa ruim, tanta energia negativa, que a lâmina da espada ficou preta. Uma loucura total, maldade pura. Túrin encontrou essa espada e colocou o nome dela de Gurtang, que também é outra espada que também está no Symphony of the Night. Espada de Hardor. Hardor, ele foi um dos fundadores da Casa de Hardor, né? Uma das grandes famílias de humanos, né? Da Terra-média. O Elmo do Dragão, Dragon Helm, lá naquele primeiro item que a gente encontra logo quando a gente entra no castelo com Alucard, né? Ele tá equipado com vários itens, né? E tudo, o escudo do Alucard, a espada do Alucard. E o elmo, que é aquele elmozinho azul, né? Do dragão. O elmo do dragão, ele foi usado por Hardor, né? Aquele que a gente citou agora há pouco, né? Esse elmo, ele foi passando de mãos em mãos, né? Na verdade, de cabeças em cabeças, né? Outra pessoa que usou esse elmo foi o Azaghal o Anão, olha, não o Azaghal do Jovem Nerd, viu? O Azaghal o Anão, o que enfrentou o dragão gigante, né? O primeiro dragão primordial ali do Senhor dos Anéis, o Glaurung. Depois esse elmo, ele se perdeu e foi encontrado por Túrin, do livro Filhos de Húrin, né? Tem até na capa ele usando, né, esse elmo com um dragãozinho dourado na cabeça e tudo mais. Nauglamir, o colar dos anões. Nauglamir, ele foi, na verdade, uma encomenda dos elfos para os anões, né? Eles queriam fazer uma joia, né? E eles sabiam que os anões, eles eram as pessoas ideais para fazerem as joias, né? Os anões, eles eram conhecidos por fazerem as joias mais bonitas da Terra-média. O Rei dos Elfos, ele pegou aquela joia que os anões presentearam para ele, colocou uma das Silmarils, né? Que era uma das pedras de luz da árvore da Terra-média, né? Existia uma grande árvore que iluminava todo o planeta. Existiu toda uma confusão entre os elfos e os anões, porque os anões, eles queriam a joia de volta, né? Porque já tinham as Silmarils, e os anões, eles acreditam que os trabalhos que eles fazem, na verdade, é como se fosse um empréstimo que eles fazem para as pessoas, né? Então, a joia que os anões constroem são deles, mas eles emprestam para as pessoas para poder usarem, né, aquelas joias e tudo. Mais ou menos como se fosse uma obra de arte, né? Mais ou menos isso daí. Aí teve toda uma confusão com os elfos, os anões exigiram ali para os elfos para entregarem ali o colar, né, e tudo, eles não deram, teve uma briga, uma peia, mataram o rei dos elfos. Os anões tentaram roubar o colar e foram detidos por um exército de elfos que massacraram os anões e pegaram o colar de volta. A gente vê até lá no Senhor dos Anéis essa história de que os anões e os elfos, eles não se bicam muito bem, né? Por causa dessa história do Silmarillion, né? Até que o Gimli e o Legolas, eles meio que quebraram esse estigma, né? De que os anões não gostam dos elfos, né? Nem os elfos gostam dos anões, né? Eles quebraram isso daí um pouquinho, confusões da Terra-média, né? O Anel de Fëanor. Fëanor,
ele era o maior de todos os elfos, o mais poderoso de todos os elfos. É a partir dele que a gente tem toda a história das Silmarils, né? Essas pedras de luz, né, da árvore da Terra-média, né, da principal árvore que iluminava toda a Terra-média, né, e tudo. O Fëanor, ele conseguiu pegar esse poder das Silmarils e, né, fazer ali uma joia, né, para ele, né, e todo mundo ficava encantado com aquele poder, mais ou menos como acontece com o anel do Senhor dos Anéis, né, que todo mundo vê o anel e fica maluco, né, para pegar o anel. É mais ou menos isso daí, né, as pessoas ficam meio que hipnotizadas com o poder das Silmarils, né? Ring of Varda, né, o anelzinho da caveira dourada que a gente pega lá, é o anel mais poderoso, é um dos itens mais poderosos do Castlevania Symphony of the Night. Uma dica para você, viu? Se você não tá encontrando, você consegue esse anel com aquelas caveirazinhas douradas, né, que elas estão segurando um osso azul, né, na mão. Você pega esse item com elas, mas primeiro você já tem que ter finalizado o jogo. Ele tem que estar com aquela tarjazinha cleared. Quando você finaliza, ele não fica, né, uma tarjazinha cleared. Pois é, depois que tá com essa tarjazinha cleared, aí é que vai aparecer o Anel de Varda. E Varda é a esposa de Valmanwë, né? A gente falou lá em cima, né, que ele era mais ou menos como se fosse um Zeus, né? Varda era a esposa dele, né? E também era uma Varda altamente poderosa. E no Anel de Varda, na descrição do item, tem dizendo: um anel para todos governar. Referência total ao anel do Senhor dos Anéis, né? Legal, hein? É isso daí, muitas referências a Senhor dos Anéis, a Silmarillion. Se você gostou e quer ler o livro, né, do Silmarillion, tem o link aí embaixo na descrição. Mais uma vez, tem um link aí embaixo na descrição do link da Amazon para você comprar. E se você comprar, você acaba ajudando o Azileitor, né, a ganhar uma comissãozinha, né, menino? É bem legal, cara, você ler esse livro, né, do Silmarillion, porque ele conta todas essas histórias, né, da mitologia, né? Bem legal mesmo, cara. Vale muito a pena você ler. Então é isso aí, até o próximo vídeo, um abraço e falou!